Dizendo o seguinte, tem uma criança que já está com 3 anos de idade, ainda não foi batizada, porém o pai e a mãe não receberam o sacramento do casamento. E pode batizar? Pode, eles devem procurar a paróquia em questão, né? E conversar lá, apresentar a situação ao pároco. Nesses casos, o que se pede é que os padrinhos, ao menos, tenham o sacramento do matrimônio, se isso é possível, né? Que os padrinhos tenham. Então, pode sim, não há nenhum impedimento o fato da situação irregular dos pais, que às vezes não podem casar porque já é um segundo matrimônio, ou talvez até poderiam e ainda não buscam matrimônio por uma falta de um conhecimento melhor da graça do sacramento na sua vida, né? Mas devem procurar a paróquia onde reside e lá conversar e apresentar a situação para o padre. Uma vez, né, eu fui em Porto Alegre com um primo meu que disse, olha, eu estou negociando um carro aqui com um pastor. E nós chegamos lá ocasionalmente, na igreja dele, ele estava fazendo uma celebração. E tudo podia, Dom Sérgio. Eu falei, mas eu vou me mudar para cá, né? Porque aqui tudo pode. 2 dias depois eu vi ele preso por estelionato, por não sei o que, saindo na televisão. 12 horas, só para a gente quebrar. 12 horas e 15 minutos. Dom Sérgio, ontem nós tivemos um guarda da Itaipu Nacional que tirou a própria vida. Um cidadão aí na faixa dos 40 anos. Há 2, 3 dias antes, no final de semana, um policial de Toledo, até então com uma ficha irretocável, no sentido enquanto policial e tal, aí teria tido uma desavença, ou estava vivendo um desentendimento com mulher, os dois em separação, ele vai lá, mata a filha, mata a mãe, mata não sei o quê, pega 2 pessoas que estão passando. Enfim, foram 8 mortos, né, Nélio? 8 mortos e acaba tirando a própria vida. Isso. E acaba tirando a própria vida. O que a gente tem chamado a atenção, porque há cerca de 60 dias, lá em Curitiba, um policial federal, também porque discutiu lá numa lanchonete por uma insignificância, que a gente nem lembra o que era, vai lá e mata pessoas, atira. O senhor lembra dessas imagens que correu o mundo? Há uma insatisfação muito grande, e eu tenho dito isso aqui na rádio, está ruim de tocar programa, está ruim para fazer uma pequena brincadeira, está ruim para colocar um reparo em alguma coisa, está ruim para eu ser um crítico de algum ato de um governante, que tudo vira um barril de pólvora. Né? Justo. Fica muito grande. O que é? Nós não estamos chegando muito com Deus aí, em nós mesmos, Dom Sérgio? O que é que está acontecendo? Me parece porque a desavença, Dom Sérgio, o ódio, ele vem desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano. Mas é muito gritante, é muito a olhos vistos. Eu converso aqui com senadores, deputados, governador do estado, bispo, converso com pastores, com gente anônima, e todos fazem essa observação, todos. Eu falo, bom, então não é um falso olhar meu, uma ilusão de ótica minha em relação àquilo que eu estou enxergando. O que é que está levando nós assim, a tanta bestialidade? Eu penso que um pouco é da filosofia contemporânea, que buscou uma certa corrente filosófica, um desconstrucionismo. Nós estamos desconstruindo todas as estruturas que dão segurança às pessoas. Desconstrução da família, das organizações de igrejas, tudo o que é possível fazer para destruir uma igreja se faz, a nível ideológico, destruição de valores, e também das estruturas de polícia, tudo isso sempre a crítica muito grande, sempre das estruturas de Estado, um desconstrucionismo. Então, dentro desse processo, é um processo que gera muita insegurança a nível pessoal, insegurança existencial. Então, isso nós estamos vendo. Com isso está surgindo um outro problema, um contraponto a isso, né? O que nós estamos vendo. Na sociedade atual, nós vemos a exacerbação do individualismo e do egocentrismo. Eu sou o centro. Eu não tenho um Deus, eu sou o Deus.
de mim mesmo. Eu sou o Senhor que posso fazer tudo o que eu quero. Narcisismo em última escala. Sim, sim, estamos vivendo isso. E eu sou o critério de referência para todas as coisas. Se eu desconstruo tudo, não há uma verdade absoluta, não há nada a quem eu tenho que responder. Eu sou a verdade de mim mesmo. Eu faço a minha verdade. Eu pego um texto do bispo, do outro, não, isso aqui não, mas para mim é assim, isso é para mim. Então não há uma verdade que organize a minha vida que seja maior do que isso, como princípios e valores. Então nós estamos vivendo um tempo de barbárie. E quando a pessoa chega a isso, a máxima potência que estamos percebendo, e ela olha para frente, mas se eu sou o senhor de tudo e levo uma lambada tão grande como parece ali, perdi minha família, então eu vou lá, como tenho um problema, vou matar todo mundo, já que eu não posso ter a minha família, eu vou acabar com todos da minha família, né? Não posso ter o meu matrimônio. Então se parte para esse princípio da violência contra o outro ou contra si. Não vou mais viver, eu vou acabar com a minha vida. E isso que a gente via nos anos 90 no Japão, principalmente, né, e se falava que lá tinha muitos casos de suicídio, nós estamos vendo agora, né, na nossa realidade aqui de Brasil e do Ocidente também. E essa violência contra o outro, né, essa violência contra o outro. A formação nossa, de nossas crianças, ela está muito equivocada. E parece que nos nossos ambientes escolares não se consegue trabalhar esse elemento. É muito equivocada porque a criança é um semideus. Aí se você fala uma coisa para uma criança. Aí se um professor chama a atenção de uma criança, vai pai, mãe, vai todo mundo, o conselho, tudo em cima, porque chamou a atenção da criança. A criança tirou nota ruim, é o professor que é culpado, não é o pai que não ajudou a criança. Não é a criança que não estudou, é o professor que é incompetente, né? Então nós estamos criando monstrinhos, né? Uma sociedade assim que nós vamos pagar um alto preço por isso, porque falta disciplina, falta organização, falta um controle de si, das suas próprias sentimentos e afetos, e nós não podemos colocar tudo para fora, a gente precisa ter autodomínio, né? No autodomínio, cada um vai fazendo o que quer. Você tem que se manifestar e expor as suas coisas, né? Olha o que nós estamos vendo por aí, né? Onde cada um pode expor a sua violência, e nós precisamos aprender novamente as virtudes, o autocontrole e tudo isso. E isso não se fala pouco. Aqueles que participam de comunidade têm uma experiência um pouco maior, mas mesmo nos nossos ambientes está difícil, as pessoas estão assim muito agressivas. Porque o senhor católico que é e bispo que é, a gente observa de uma forma muito chula e muitas vezes desrespeitosa alguns adjetivos, alguns comentários que se faz de católicos. Sim. De católicos. Até não justificaria, mas você compreenderia, talvez se não fosse católico, né? De católicos em relação ao Papa. Aos bispos, ao Papa, tudo, nossa, é uma vergonha. Né? Então eu fico pensando, claro que eu não tenho os bispos, os papas com uma divindade absoluta, mas, puxa, eu nunca vi o Papa Francisco ser contra o amor, ser contra a fraternidade, ser contra a proteção ao desvalido. Eu nunca vi ele gritar que está certo a guerra. Eu nunca vi ele gritar que está certa a miséria, a pobreza. Eu nunca vi. Agora, se para nós chegarmos a uma sociedade mais equilibrada, mais justa, se defende um método, outro, uma medida, outra, bom, vamos discutir. Aí ele, como chefe, inclusive, de Estado, haverá de ter os seus argumentos. Mas assim, de inopino, se faz um julgamento, isso é não sei o quê, isso não vale nada, isso, e por isso. É uma coisa assim... É uma vulgaridade, né? Uma vulgaridade. Uma vulgaridade, eu acho uma vulgaridade. 12h23 é uma conversa que nós podemos perder o ônibus, né? Até porque o ônibus não funciona muito bem aqui em Foz. Como ele demora para chegar... O que não dá é para perder a missa, daí o padre fica aqui Começa bravo. na hora. Acho que vem nessa carona aí daquilo que o bispo dizia, quando há todo esse humanismo, né, e há um discurso humanista, e aí se perde os valores, não tem outra alternativa, porque aí cada um tem os seus valores fortes e joga de acordo com os seus interesses. Nesse sentido, e com tudo aquilo que o senhor descreveu, desse processo de falência, nessa questão de relações humanas, inclusive,
Essas cartilhas políticas e de orientação política, desde 2008, vem acontecendo aqui no Paraná. O que é que deu certo e o que é que falhou para que a gente tenha um processo que continue sendo ruim, mesmo com essas orientações? Eu não saberia responder a toda essa sua questão, nessa pergunta que o senhor apresenta. Ela é bastante interessante para a gente até fazer um feedback na própria caminhada. Mas, em geral, uma das dificuldades com as cartilhas é que elas não chegam ao povão em geral. Elas chegam a nível de comunidade, algumas lideranças, e elas precisariam chegar assim mais às bases, né? E uma segunda questão, dentro do nosso ambiente católico, isso é positivo, não é negativo. Nós passamos alguns princípios gerais, né? Mas o pessoal tem o seu candidato, tem o seu partido, tem o seu grupo e a sua agremiação, o seu modo de fazer, né? E, de fato, em geral, nós, padres e bispos, em relação a outros ambientes religiosos, né, não temos, assim, nem queremos isso, né? Essa capacidade, essa capilaridade de direcionar, assim, o nosso povo para alguns princípios e valores que deveriam assumir, né? Então, parece que alguns princípios e valores são assumidos a nível teórico, mas não prático. Isso é ruim, que as pessoas precisam assumirem mais esses valores, que elas se comprometem na comunidade, escutam ali, mas parece que quando estão na vida, no cotidiano, fora da igreja, parece que a reflexão, o reflexo daquilo que nós falamos, parece que tem menos relevância num grupo grande de católicos. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. É bom que cada um tenha a liberdade de escolher o seu candidato e tudo. Nós não vamos fazer isso nunca de dizer, olha, é tal candidato, é esse ou aquele. Como a gente vê em alguns grupos, né? E já vi isso muito em São Paulo, né? O pastor fechou com tal grupo, né? Isso nós não fazemos. Mas a pena é que os princípios, valores que ali apresentamos, depois, às vezes, como o senhor falava, né, doutor Nelson, pelos discursos do Papa e tudo, depois não reflete na vida cotidiana, lá no trabalho, no ambiente familiar. Então precisaria ter um reflexo maior daquilo que escuta, daquilo que ouve, da palavra que comunga na igreja, que não comunga lá no concreto da vida. Bispo, sem entrar em mérito, mas apenas para perguntar ao senhor, isso que aconteceu em Foz do Iguaçu, que está sendo muito discutido, a morte de um elemento, do Marcelo, que pertencia aos quadros da Guarda Municipal, um líder sindical, ele politicamente era tesoureiro do partido do PT, e, enfim, essa barbárie que aconteceu e que continua ainda sendo muito discutida e penalmente vai ter que ser decidido pela população de Foz do Iguaçu, porque assim é a legislação. No final vai ser a população que vai julgar. O senhor, como bispo, tem alguma opinião a respeito disso? Não. O que acontece uma coisa desse tamanho? Isso é fruto dessa sociedade de barbárie que nós já temos falado, né? Já precedentemente, né? Essa sociedade que está resolvendo conflitos pequenos, conflitos de família, conflitos ideológicos, conflitos a nível passionais, está resolvendo tudo isso através da violência. Isso é reflexo da sociedade violenta. Até sobre isso, no dia de ontem, houve um evento ali na Praça da Paz, né? Praça Sim. da Bíblia. Então, e eu fiz um pequeno texto que encaminhei, que não podia estar presente lá. E eu coloquei algumas coisas em comum a esse fato, porque está se tratando esse fato, que de fato foi o assassinato, esse homicídio do Marcelo, né? Então eu coloquei até nesse dia, eu disse para as pessoas lá o seguinte, que o padre me representou lá. Em nossa região, né, constatamos nas mídias notícias de delitos contra a vida e a dignidade humana, como apologia ao aborto, é uma violência contra a dignidade humana. Em nossa região, recentemente, a triste notícia do homicídio de Marcelo Arruda. Quinta-feira, outra notícia que trouxe enorme tristeza, pai de família, aquele policial, Fabiano
Garcia que tira a vida de seus filhos, sua esposa, além de outras pessoas, e se suicida. É uma dupla violência, né? Então, são famílias arrasadas. Então, esse caminho de resolução dos conflitos através da violência. O convite que nós fazemos, e diante de tudo isso, né, é não pagar o mal com o mal. Esse não é um caminho para a sociedade, pagar o mal com o mal. Voltar ao princípio da legalidade, o princípio do respeito ao outro, o princípio de que existe para a solução de conflitos, quando não somos capazes de resolver no diálogo entre nós, é possível resolver através dos órgãos jurisdicionais do Estado, que no caso é o Poder Judiciário. Um conflito desse entre eles, que não tivesse solução, né, teria que se usar os órgãos jurisdicionais do Estado, que é o Poder Judiciário, né, para solucionar um conflito neste nível, mas jamais usar da violência e, sobretudo, contra a vida. 12 horas e 30 minutos, Dom Sérgio, resumindo, eu tenho que votar numa pessoa que se diz honesta, mas tem que ser igual à mulher do César, né? Não parece, tem que demonstrar que é honesta, né? Sim. E ela tem que ter bons princípios, né? E esses bons princípios consistentes na fraternidade, no viver bem em comunidade, defendendo a vida, defendendo a família, em que pese, em termos de sociologia, podemos discutir os preceitos da igreja, a família monogâmica, a segunda família, a terceira família, mas enfim, tem um núcleo familiar lá que tem que ser respeitado, a responsabilidade de pai e mãe, se realmente é assim que o candidato se apresenta. Enfim, colocando honestidade, colocando fraternidade no meio disso tudo, bons projetos, pessoas preparadas para exercitar esse cargo, né? E aí eu posso votar, então, para deputado estadual, para deputado federal, para governador do estado, presidente da República. É isso. Sim, e senador. É por aí, né? Uhum. É por aí, essa é a recomendação. Mas vê se realmente... Porque muitas vezes, é claro, que uma boa lábia, entendeu? Levam as pessoas, induzem as pessoas em erro. Eu nunca digo na condição de eleitor, bem feito que você votou, porque nós votamos. Não, não foi bem feito. Havia naquele momento um entendimento, entendeu? Não me venham dizer que voto é uma coisa racional, não me venha mais com essa conversa, tenho 65 anos. Nem o senhor vai me convencer que voto é um ato racional. É um ato passional. É um ato de paixão. Não Sim. deveria ser, mas é. Existem candidatos que encantam. Que encanta. Sim, isso é natural, Entendeu? toda eleição. Usando na linguagem do bar, que engravidam todo mundo, entendeu? Veja Collor. Veja Collor. Nos e anos acabar 90. com todos os males que a humanidade havia praticado até naquele momento. Encantou. Encantou. E levou. Então tem gente que encanta e eu também não me sinto diminuído, vamos dizer assim, não, mas agora a sociedade brasileira, bem feito, tem o governo que merece. Eu sei. Mas as pessoas enganam, criam-se situações que mudam a trajetória de uma eleição muitas vezes. É tão forte essa paixão que na eleição até separa até a família, né? Separa. Irmãos ficam sem se conversar. Meu Deus, eles ficam anos sem se conversar porque é uma questão política. Porque daí os critérios já não são mais objetivos, né? É a paixão, que entrou a paixão, se perde a objetividade na avaliação. Então isso de fato, é muito forte. Veja, nesse caso que aconteceu em Foz do Iguaçu, Dom Sérgio, me chama a atenção o seguinte. O presidente da República, num primeiro momento, acho até num ato de grandeza, conversar com a família. Mas ele, presidente da República, teve que escolher membros da família. Sob pena de não ser atendido ou a conversa não ser uma conversa amistosa. Né? Então, nós estamos vivendo um clima... Eu estou falando da autoridade maior do Brasil. Sim. Né? Não estou falando de briga, de bar, de gente que tomou algumas lá e se desentenderam. Não. Estou falando de uma conversa do presidente da República. Realmente a gente lamenta. E acho que todos, inclusive eu até conversava
com o Paulo McDonald na sexta-feira sobre esse momento que nós estamos vivendo, que tem toda e qualquer liderança nesse país tem que pregar a paz. Tem que pregar a paz. Hoje é dia de Mandela. É uma data da Organização das Nações Unidas, instituída. Um grande líder. Um grande líder, 27 anos preso. E aí, quando vem e os adeptos dele dizendo agora é a nossa vez, ele falou, não, calma. É a nossa vez de nós abraçar, de nós entender, de nós construir uma nação. Né? Eu penso que é por aí. A violência não constrói. Então, Sérgio, venha mais vezes. Está bem, obrigado. Né? Tira lá daquela sua agenda tantos compromissos quanto e dedique um à Rádio Cultura. Eu vou deixar para vocês aqui esta cartilha de orientação, né? Então, obrigado. Mas tenho certeza que sempre é uma alegria estar aqui, né? O senhor, Dr. Nelson, o senhor Nélio, Dante, né? A Cida, sempre essa conversa descontraída, assim, espontânea, mas a partir de princípios bastante claros, né? Que certamente ajudam aqui na formação da opinião e na edificação de nossa cidade. O senhor é um homem que vota em algumas posições ou não? Voto? Não, o senhor volta em algumas posições? Como assim? Digamos o seguinte, algumas convicções que o senhor tem ao longo do tempo pode rever e voltar atrás? Algumas convicções nós podemos, porque vem um novo contexto, um novo ambiente. O Corinthians continua? Está em tempo do senhor fazer isso. Tem algumas que são, assim, pétreas, causas pétreas. Então a gente volta para terminar o programa.